O livro Poder Subconsciente foi um marco na minha vida, né. Eu tinha 20 e poucos anos, já contei essa historinha em vários podcasts, né, rapidamente lembrando, era um momento de grande dificuldade. Eu não havia estudado, não tinha nenhum estudo acadêmico, né, casei muito jovem, e rapidamente já tinha aos 21 anos já tinha 5 filhos, então me dedicava a criar crianças, né. E foi numa situação de havia me separado aos 22 anos, e a situação era terrível, a nível, econômico, né, e nessa situação eu encontrei o livro, o e em uma semana eu mudei minha vida. Aliás, eu tenho até uma palestra que eu dou sobre isso, né, em uma semana eu mudei minha vida, né. E o livro foi fundamental na minha vida, foi o primeiro contato que eu tive a respeito de mente, a respeito de criação de realidade, etc. E me marcou profundamente, né. E naquele momento eu achei que eu tinha vivido algo extraordinário, né, baseado no livro, e nasceu ali naquele momento o desejo de, dar um curso sobre, como o ser humano podia criar uma nova realidade para viver através da mente dele. Eu achei que ia ser muito fácil, porque em uma semana eu tinha mudado minha vida. E mas levei 45 anos estudando para dar o primeiro curso, que foi Você e o Pensamento. Dava um curso de 3 dias, numa imersão, e foi uma caminhada. A partir dali, a minha vida eu dividi em 2 etapas. Quando aquilo aconteceu, eu disse: "Bom, eu quero, me dedicar ao estudo da mente. Eu quero, descobrir, né, como realmente acontece isso, como é que eu penso, visualizo, sinto e de repente aquilo está na minha vida, né, de forma real, nessa realidade material". Mas tinha 5 filhos, né, então primeira coisa era pensar em ganhar dinheiro, né, para educá-los, etcétera. E aí eu fiz um acordo comigo mesma. Bom, vou fazer uma carreira executiva, vou educar os meus filhos e vou estudar. E na hora certa, no momento certo, eu vou estar me dedicando só à mente humana. Então eu direi a você que eu me dedico à mente humana desde os 20 e poucos anos, porque eu não deixei de estudar nenhum dia, né. Cada pedacinho em hotel, eu viajava muito por causa do meu trabalho, então as minhas noites nos hotéis era estudando, né. E foi uma caminhada muito bonita, porque eu tinha um objetivo, né, e a vida humana tem de ter propósito, né. O meu propósito era ajudar as pessoas a mudarem a vida delas, a saírem do sofrimento, mas até entender todo o processo. Por que que você faz cursos? Por que que você assiste filmes, eh, lê muito livro e a coisa não acontece, né. E à medida que eu fui entendendo que não adiantava dizer para as pessoas: "Você tem de pensar positivamente", né. Pensamento positivo é tudo, e realmente é. Mas como manter esse pensamento positivo quando você tem um subconsciente carregado de negatividade, né, fica impossível, né. Então as pessoas, até conseguem, né, até conseguem, eh, cocriar algumas coisas, mas de muita fragilidade, né, rapidamente perdem,
Por quê? Porque a base está contaminada pela negatividade que está no subconsciente dela, carregando já no DNA dela toda aquela tendência, né? Porque uma coisa a gente tem que entender, que eu posso trazer já comigo no meu DNA, por exemplo, uma depressão, uma tendência à mentira, ou algum hábito ruim, mas isso não quer dizer que é determinante. O meio ambiente onde eu vou me desenvolver é que é determinante, né? Então, os primeiros 7 anos de uma criança é fundamental para a vida do adulto, né? E você sabe, querido, que eu fico pensando como uma coisa tão fundamental ainda não faz parte do currículo escolar, né? Porque a criança tem de ser muito bem cuidada, a mente dessa criança, né? Para que ele possa realmente se tornar um adulto seguro, um adulto proativo, um adulto do bem, né? E que realmente ele possa ter com facilidade a certeza de que ele é o senhor da vida dele e que a responsabilidade da vida é dele, apenas dele, né? Então, foi essa a grande descoberta que eu fiz quando li aquele livro, né? Você comentou, né, que você se dedicou e se transformou a sua vida em uma semana. Aí as pessoas falam, nossa, só ler o livro que eu consigo em uma semana. O que você fez realmente, não? Porque não foi somente ler o livro em uma semana que trouxe esse processo de mudança, de transformação, a vida em si, né? Veja, eu acredito hoje que, como seres como Beethoven, como Mozart, que já com 4, 5 anos, né, criavam partituras maravilhosas, eu já trazia em mim um conhecimento sobre a mente humana. Aquele livro, na realidade, foi um começar de recordar, um despertar da minha consciência de algo que eu já trazia uma certa carga de conhecimento. Ao ler o livro, eu acreditei 100%. Eu não tive uma vírgula de dúvida. E para você fazer uma mudança, como eu fiz em uma semana, a energia que eu coloquei, o foco que eu coloquei ao criar aquele quadro mental, né, da realização do que eu queria, foi tão grande, que eu acredito que, se a gente pudesse olhar em hertz de energia, eu devo ter atingido alguma coisa espetacular, que realmente foi, né, o quadro que eu criei. Um quadro mental é como um pequeno filme, e eu dei um foco, porque eu sabia que, se eu me tornasse uma executiva, eu ia ter o dinheiro para comprar a casa, para ter o carro, para educar meus filhos, fazer as minhas viagens, enfim. Então, eu coloquei o foco total no meu trabalho. Agora, eu devo lembrar uma coisa: a gente também tem de fazer por merecer, né? Embora eu fosse, na época, uma simples modelista infantil, ou seja, era a categoria mais simples dentro de uma sala de produto, eu era muito dedicada no meu trabalho, eu era muito trabalhadora e era muito disponível para o outro. Então, quando eu terminava de fazer a minha coleção, eu saía, chegava para a minha chefe e dizia: olha, alguém está precisando, eu posso ajudar, né? Então, uma das coisas que eu fiz na vida foi sempre trabalhar fazendo o meu e ajudando quem precisasse.
E ao fazer isso, eu pude fazer uma carreira que cheguei a gerente geral de uma empresa, né. Fui aprendendo de tudo um pouco, né, porque me disponibilizava, né. Ah, às vezes eu fico vendo e se eu tenho a oportunidade, eu tento acordar essa pessoa quando eu vejo ela fazer isso. A pessoa se queixar: "Não, porque estão me dando trabalhos para fazer que não tem nada a ver, eu não fui contratada para isso". E eu digo para a pessoa: "Agradeça a Deus a oportunidade, você vai estar aprendendo alguma coisa a mais". Então, quando eu aprendo algo mais, eu dou um passo a mais na minha carreira. Então eu pude chegar a diretora, etcétera, porque eu fui aprendendo um pouco de tudo, não é? E me dedicando e querendo o melhor para a empresa e para mim, né. Então, eh, quando você faz isso e você usa sua mente para cocriar uma carreira, você consegue. Agora, se você é acomodado, tem preguiça, se queixa da vida, porque o patrão é isso, o patrão é aquilo, né, o governo é não sei o quê, etcétera, fica difícil, né. Por quê? Porque você é responsável pela sua vida, né. Essa responsabilidade a gente pode falar aqui horas e horas sobre isso, mas tem de ter em mente que aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, é a minha vida. Eu estou criando a minha vida. A gente fala sempre: "Estou criando", estou cocriando, porque você não cria sozinho, você cria com esse mar de energia quântica, não é, esses fótons maravilhosos de energia que o Einstein descobriu para nós, né, e ter em mente que você é um ser criador e que você está num planeta que só você, homem e mulher, esse criador de todas as coisas, de todos os universos, nesse planeta, só disponibilizou a inteligência criadora para o homem e para a mulher. Nenhum animal, por mais inteligente que ele seja, cocria nada material. E nós podemos cocriar o que nós quisermos, né. Então, sempre que eu falo isso, sabe, eu penso que é necessário lembrar que a gente vive num planeta regido por leis, né, e que se eu não me dedico a entender essas leis, a compreender profundamente essas 7 leis do Kybalion, a vida fica complicada. Por quê? Porque eu estou sempre agredindo a lei, né. E a primeira lei é clara, que você é pura energia, que você vive num mundo de energia, né. Eu gosto muito de ter comigo uma canetinha de teste de tensão elétrica, para mostrar, né, como você acende a lâmpada, né. Uma pena que não trouxe hoje comigo, que eu gosto muito de mostrar para as crianças. Porque na realidade somos um corpo de energia, né. Tudo é energia, aqui no planeta em forma, né. Então, tenho de entender que tudo é energia, que tudo é pensamento, né. E o pensamento é criador. Então, quando eu estou pensando, por exemplo, com reclamação, né, reclamando, estou voltando, estou clamando de novo, eu estou cocriando uma vida horrorosa. Quando eu estou me queixando que eu sou doente, que eu, nasci para sofrer, não tem homem que preste, enfim, quando eu trago para o meu mundo esse tipo de pensamento, de vibração, de frequência, eu não posso ter uma vida feliz, né. Então, a gente vai descobrindo por que eu não consigo cocriar o que eu quero, porque eu primeiro preciso
limpar tudo isso, mudar tudo isso, tomar responsabilidade por mim, pela minha fala, pelo meu pensamento, pelas minhas atitudes. Quando eu acordo para isso, né, eu resolvo, vou mudar. Foi o que eu fiz. Quando terminei de ler o livro, cheguei para minha mãe e disse, era uma quinta, eu tinha começado numa terça, na quinta eu terminei de ler. Cheguei para minha mãe e disse, no sábado nós vamos sair para ver a casa que nós vamos comprar. E ela olhou para mim com um sorriso, com que dinheiro? Digo, acabei de ler um livro que me ensinou que com o pensamento eu posso mudar as coisas. E eu tenho pensado, mamãe, só bobagem. Minha mãe, que vida que eu tenho criado. Então, eu olhei para mim, eu fiz uma autocrítica minha. Estava tudo errado. Tinha raiva de Deus, tinha raiva de tudo, né? Me sentia injustiçada, né? Vítima, Deus do céu, né? Quando eu entendi aquilo, que pensando daquela forma, falando daquela forma, agindo daquela forma, era a vida que eu ia ter o resto da vida. Eu disse para ela, aqui muda tudo. E a partir dali comecei a mudança. Não foi assim, opa, mudei e fui para o céu. Não, né? Realmente fiz aquela cocriação, né, de ser uma gerente, era uma multinacional, e realmente, em uma semana, eu recebi a promoção, sem ter condição nenhuma, né? A não ser que me destacava dentro da sala de produto, porque era muito trabalhadora, etc., responsável, aquilo também me ajudou. Se eu fosse uma pessoa encostada, né, possivelmente não tivesse realizado, né? Uhum. Mas você tem de fazer a sua parte sempre. Mas naquele momento eu pude entender, só que a primeira coisa que veio, quando houve a mudança, como é que isso aconteceu? Como é que eu penso numa coisa, visualizo aquela cena, sinto alegria de já ser, por exemplo, no meu caso, um gerente de produto, e dali a pouco eu sou um gerente de produto. Então, esses comos e porquês é que me levaram 45 anos estudando. E a partir dali eu me tornei uma observadora da vida. Da minha própria vida, da vida das pessoas ao meu redor. E aí eu via que tanto eu como os outros também conseguiam coisas, perdiam, né? Tinham decepção amorosa, os relacionamentos não davam certo, eu mesma casei 3 vezes. Mas por que tudo isso, né? Então, entender esses processos todos, enquanto eu não realmente não limpasse a minha mente subconsciente, enquanto eu não perdoasse completamente as pessoas, os eventos, né? E também não me perdoasse, porque o auto-perdão é fundamental, né? Enquanto eu não entendi, por exemplo, que não existe culpa, não existe culpa, né? Quando eu fui entendendo tudo isso, né? E aos poucos fui criando cursos, e um dos cursos que eu criei, que dei alguns, foi o pré-natal mental. Porque a sociedade precisa acordar para o cuidado que ela tem de ter com uma mulher grávida. A gravidez é algo sagrado. Essa mulher está alimentando, né? Através do corpo dela está se desenvolvendo um outro ser. E que as emoções que ela está sentindo, né, estão afetando esse ser. Então, eu posso nascer, né,
já com uma boa formação, né? Com uma expectativa boa de vida, ou eu posso já vir cheio de culpa, né? De rejeição. Isso acontecendo na gestação, né? E depois a forma como a gente educa uma criança, né? Eu tive 5 filhos, tenho 5 filhos, e imagine ter 5 filhos, com 16 anos eu tinha gêmeos, né? Então, pense 60 e tantos anos atrás, ter filhos. Eu vi minha mãe, por exemplo, o machismo era enorme, né? A ignorância era enorme. E minha mãe dizia, se ela batia no filho, homem, ela dizia, engole o choro, homem não chora. Então, imagine você fazer isso com uma criança, né? Eu fiz isso com os meus filhos homens, porque eu vi minha mãe fazer. E o homem tinha de ser forte, tinha de ser macho. E ficava machucado, né? De tão macho que ele era, coitado, ficava muito machucado. Então, entender todos esses processos tem me levado à minha vida, e me sinto muito feliz, muito realizada nesse processo todo. Uhum. Você sabe que você comentou sobre esse aspecto de... Duas coisas que você comentou que é interessante, quero fazer aqui uma conexão, né? Uma delas é os dois estilos de, vamos dizer, de DNA, de genética. Uma genética, né, que vem pelo DNA, uma herdada, que você comentou aqui, a gente vai fazer uma pergunta também ligada a isso, e a outra é a epigenética, né, que é do ambiente, influenciando o ser, as pessoas e tudo mais. E o outro ponto, nessa segunda parte da sua resposta, é sobre essa importância gestacional, da concepção. Por que eu estou falando isso? Porque tem um mestre búlgaro chamado Orhan Mikhail Avanhov, já desencarnou, já faz algumas décadas, e ele falava que precisava somente 3 gerações. 3 gerações, ou seja, um pouco mais de 75 anos, para se formar uma nova Terra ou rumo à civilização solar. E aí ele escreveu, na verdade foi transcrito, ele não escreveu, mas foi palestras, né? E aí foi transcrito as palestras dele, que em 3 gerações, todo o protocolo. Primeiro da concepção, como na gestação, no parto, e também depois do nascimento, todo o processo, protocolo, que seguindo esses protocolos, em 3 gerações a gente mudaria totalmente a mentalidade da humanidade. Da humanidade. Acredito totalmente nisso. Eu tenho certeza, essa certeza é muito grande. Do mesmo jeito que eu tive a certeza para mudar a minha vida, eu tenho certeza absoluta que a humanidade está a caminho de uma grande mudança. Né? Porque do mesmo jeito que você olha na internet, muita coisa ruim, né? Muita mente equivocada, mas você encontra hoje em dia mestres maravilhosos. Gente como você, como tantos outros, que estão trazendo conhecimentos às vezes herméticos, conhecimentos muito antigos, né? E conhecimentos modernos, que vão, sem dúvida nenhuma, iluminar o caminho das massas, né? E quando a gente tiver uma massa crítica, aí a coisa vai mudar, né? E o próprio Cristo dizia, né? Vocês vão ser capazes de trazer o céu para a terra, né? É verdade. Olha, não precisa muita coisa. Se cada um de nós tomasse responsabilidade pela sua própria vida, nós mudávamos isso em uma semana. Né? Né? Se cada um dissesse, não, eu vou mudar, né? Eu vou. Eu acho que esse momento, eu tenho dito isso para as pessoas, esse momento é um momento de uma revelação profunda. Né? E essa revelação vem em corpos herméticos. A questão das manchas de nascimento. Né? Porque você veja uma criança pequenininha, ele já tem raiva, ele tem tristeza, ele tem alegria, né? Ele tem mágoa, tem inveja, tem maldade. Né?
Mas como? Ele está acabando de nascer? Eu já estou trazendo. E o que Hermes fala lá em Corpus Hermético? Que você já nasce com as 12 raízes das emoções negativas. Eu acho que esse conhecimento é o momento dele vir à tona. Eu tenho de entender que a raiva que eu tenho do Antônio está em mim, a raiva. Eu já nasci com ela. Mas do mesmo jeito que eu trouxe 12 raízes de emoções negativas, eu trouxe 10 potências maravilhosas para combater essas manchas. E aí vem sempre aquela pergunta: bom, mas se Deus é generoso, se Deus é o bem, por que Ele deixa você nascer com essas manchas? Porque neste planeta a evolução é feita através das manchas e das potências. Né? A quarta lei do Kybalion. Tudo tem dois lados. Né? Então, aqui, para mim aprender, para mim evoluir, eu tenho de ver o outro lado. Né? Tem noite, mas para me saber o que é dia, eu preciso ver o dia. Né? Para mim saber que existe amor, eu tenho de ver a maldade. Para mim saber que existe o doce, eu tenho de ter saboreado o salgado. Né? Então, entender isso, né? E para onde é que está nos levando esse conhecimento? Para nos tornarmos seres compassivos. Nós temos compaixão uns pelos outros. Né? Eu assisti aquele filme do Dia D, e para mim teve uma fala lá, de um dos personagens, em que ele disse que vamos dizer, o vilão da história lá, queria, na realidade, que as pessoas não desenvolvessem a empatia. Ou seja, não desenvolvesse a compaixão pelo outro. Porque quando você se torna um ser gelado, sem emoção, aí fica muito difícil não ir para o mal. Né? Mas quando você tem bondade dentro de você, tem o bem, tem verdade, tem justiça, você olha para o outro e vê que o outro é você. Né? Então, eu acho que todo esse nosso aprendizado, sabe? Aprendizado de trair, ser traído, aprendizado de ser fofoqueiro, né? Tudo é aprendizado. E esses aprendizados se tornam, a gente entende eles como sofrimento, né? E uma das coisas que a gente tem de acordar é a aceitação, né? Ah, mas então eu vou aceitar que eu tenho um karma ruim, etc., que eu vou sofrer a vida toda? Não. No momento em que você aprende, você muda de lição, né? Esse criador não está querendo ficar com chicotinho nas suas costas aí, não. Você nasceu assim para ser pobre, não ter nada na vida e vai morrer desse jeito, né? Não, nada disso. No momento em que eu aprendo e que eu tomo responsabilidade pela minha vida, que eu mudo a minha forma de pensar, os meus comportamentos, que eu procuro ajudar o outro e me ajudar, procuro me amar muito, porque dentro dessa ajuda para o outro, eu tenho de lembrar que eu tenho de me amar muito, porque eu não posso dar o que eu não tenho. Né? Então, se eu me amo, eu vou transbordar esse amor para o outro. Né? Então, quando eu faço todas essas mudanças, e eu sei que eu vibro numa energia de criação, eu posso mudar o que eu quiser. Né? Uhum. Eu vou pagar mais para frente no nosso diálogo, nosso bate-papo aqui no Consciência Próxima, sobre essas manchas e também sobre as potências divinas. Mas agora o que me veio de fazer a pergunta é pensando na cultura, no social, nas pessoas, dos brasileiros. Por que que a maioria dos brasileiros sente, você falou de escassez dentro da conexão, porque sente o bloqueio à riqueza? Quais os motivos de
sentir esse bloqueio a ter uma prosperidade, a ter uma riqueza, a ter uma abundância? O que é que faz com que assim a maioria grande parte dos brasileiros tenha essa mentalidade e uma porcentagem de mais de 78% dos brasileiros ficam endividados, inclusive financeiramente? O que faz com que mantenha esse tipo de pensamento? A crença limitante sobre o dinheiro. Totalmente. A crença limitante sobre o dinheiro. E aí as religiões tiveram um peso muito grande, né? A gente não pode esquecer que você tinha de fazer tudo aqui, ser pobre aqui, etc., para ter o reino do céu, né? O reino do céu está lá fora, né? Quando você morrer, você vai para o reino do céu. Então, aqui você tem de sofrer, viver na pobreza, né? Esse foi um dos grandes problemas, né? Um dos grandes problemas, né? Olha a ignorância, né? Você sabia, a primeira mancha das 12, a primeira é a ignorância, né? A ignorância nos mata, né? Meu Deus, imagine, a gente que é mãe e pai, tem um filho, a gente quer que o filho seja feliz, que ele seja próspero, que ele tenha uma boa casa, tenha um bom carro, que meu filho possa estudar numa boa universidade. É isso que o coração de um pai e de uma mãe terrenos querem para o filho. Agora, imagine esse ser que criou todos os universos. O que ele quer para nós? Ele quer que a gente aprenda e evolua e seja muito feliz, seja muito próspero. E aqui tem um equívoco muito grande. As pessoas acham que, mas você tem de ser humilde. Aí é uma confusão danada com a humildade e a pobreza. E a confusão está numa palavra chamada apego, né? Por quê? Porque eu posso sim querer ter um bom carro, uma casa de praia, sei lá, fazer minhas viagens, dar a volta ao mundo, me realizar naquilo que eu gostaria de fazer e que não faz mal a ninguém, né? Só faz o bem a mim mesmo e ao outro. Só que, para isso, eu tenho de entender que eu não posso ter tudo isso e viver escravo disso. Veja, às vezes uma pessoa tem um carro, comprou um carro e, por infelicidade, alguém lá fez um risco na porta do carro. Aquela pessoa vai para casa, fala uma semana daquele risco, né, daquele carro, e sofre, e o fígado dele adoece, e dali a pouco ele nem está com aquele carro, mas ele não é dono do carro, o carro é dono dele, né? Eu tive uma experiência porque eu ensino a pessoas a se desapegarem, né? Então, quando você ensina, muitas vezes você é testado. E eu acredito que eu fui testada por causa de duas coisas. Eu fiz um lugar que eu chamei de Recanto da Harmonia. Lugar lindíssimo. Aonde eu comecei a dar os cursos Você e o Pensamento nesse lugar. Lindo. E em 2011, as pessoas pediam muito para mim mudar para Fortaleza. Eu fiz, era uma casa de campo, né? Fiz perto da praia. E aí eu resolvi colocar à venda. E coloquei à venda e apareceu uma construtora, em português, e, com todo o respeito por Portugal, né? Como brasileiro, nós temos bons brasileiros e temos maus brasileiros. Portugal também tem bons portugueses, maus portugueses. Bom, e esse homem, eu não acredito nem que ele fosse mau. Ele teve lá os testes dele e eu tinha de ter aquele contato com ele. E esse construtor foi lá, viu a casa, ficou encantado, isso é uma quinta maravilhosa. Bom, eu fiz negócio com ele, recebendo 3 imóveis. Um pequeno apartamento de valor muito baixo e 2 casas a serem construídas num condomínio. Casas com 4 dormitórios, piscina, etc. Resumindo a história, esse homem se perdeu na vida e teve um detalhe. Ele não me pediu
em absoluto, eu assinei a escritura, passando a escritura para ele, como se ele tivesse me pago já tudo. Só que os 2 imóveis iam ser construídos ainda, né? E aí esse homem se perdeu, se endividou, e um agiota deu uma surra nele, e ele pegou a mulher, foi embora para Portugal, não construiu as casas, antes de ir, fez uma maracutaia lá, passou para o nome do sogro, o sogro passou para outra pessoa, enfim, resumo da história, eu perdi o recanto. Ali era né? Era fácil eu dizer para as pessoas, não se apegue, não sofra por isso. O que aconteceu? Olha, eu não perdi meia hora da minha vida por causa daquilo. Porque quando você tem certeza que você é um co-criador da realidade que você vive, eu digo, nossa, vai ter um monte de coisa que vai acontecer para mim agora. E realmente me deu chance de ir morar 2 anos lá em Alto Paraíso de Goiás, que se eu tivesse com o recanto não tinha dado para ir, né? Então, morei em Brasília, enfim, foi ótimo. E eu vi naquilo 2 coisas. Uma, o teste. Até onde você tem desapego mesmo? Isso aí é dos dentes para fora. Vai ficar sofrendo o resto da vida. E a outra coisa, sem dúvida nenhuma, dentro dessa eternidade do tempo, de vidas e vidas já vividas, eu tinha um acerto para fazer, não tenho dúvida disso. Então, quando aquilo tudo aconteceu, eu sentei e analisei. Eu digo, bom, acabei de acertar um negócio aqui que devia estar devendo há muito tempo. E segundo, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou agora, diante de todo mundo que eu ensino o desapego, eu vou me descabelar? Eu vou viver triste? Não. De jeito nenhum. Fiz o que tinha de fazer, né? Fui para a justiça, fiz todo um processo, eles foram condenados lá como estelionatários. Se chegarem no Brasil, aí serão presos, etc. Então eu fiz a minha parte de justiça, sem raiva, sem ódio. Fiz terapia com essas pessoas, né? Com os filhos deles, e faço muito ho'oponopono por eles, né? Então, aquilo não me ocasionou nada emocionalmente. E tenho uma família maravilhosa, porque nenhum dos filhos nunca me questionaram, né? Mamãe, como é que a senhora passa a escritura do negócio sem ter recebido? Ninguém. Mas veja, eu tinha de passar, porque eu tinha de passar por aquele aprendizado, né? Até o aprendizado de saber fazer contratos, né? Hoje eu estou... aprendi. Hoje eu faço contratos com muito cuidado, né?